A chave mestra. Você sabe qual é a chave que desbloqueia a sua vida? Querido irmão ou irmã em Cristo, quantas vezes você já se sentiu preso em uma situação sem saída? A vida nos desafia com momentos onde as portas parecem trancadas e o caminho à nossa frente obscurecido por dúvidas, medos e incertezas. Mas hoje, eu venho compartilhar com você um segredo. Há uma chave mestra que pode abrir todas as portas, destravar todas as áreas bloqueadas da sua vida. Fique comigo até o fim desta mensagem, e juntos vamos descobrir qual é essa chave que Deus nos oferece, aquela capaz de destrancar as bênçãos que Ele já preparou para nós. Lição 1. A necessidade de encontrar a chave. Assim como uma porta não pode ser aberta sem a chave correta, existem áreas em nossas vidas que parecem trancadas. Pode ser um problema familiar, uma dificuldade financeira ou até uma luta espiritual. Muitas vezes, nós nos sentimos como se estivéssemos do lado de fora, batendo, esperando que algo mude. Mas o que Deus quer nos mostrar hoje é que Ele já preparou a chave para nós. A questão é: estamos prontos para buscá-la? Precisamos nos lembrar do que está escrito em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Deus tem uma solução. A chave está ao nosso alcance, mas temos que estar dispostos a confiar e procurar da maneira certa. Lição 2. O mistério da chave mestra. Já tentou abrir uma porta com a chave errada? Não importa o quanto você tente, ela simplesmente não funciona. Isso também acontece em nossas vidas quando tentamos buscar soluções em lugares errados. Nas coisas materiais, em pessoas ou até em nossa própria força. Mas eu estou aqui para te revelar algo poderoso. A chave mestra que Deus nos oferece não é física. Ela é espiritual. Essa chave tem o poder de destravar portas que nenhum esforço humano pode abrir. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Somos lembrados. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Precisamos entender que o que vai destrancar essas portas não é algo deste mundo. É algo que vem diretamente do trono de Deus. Lição 3. A importância de acreditar que existe uma chave. Sem fé, nem sequer podemos começar a busca por essa chave. Muitos desistem antes mesmo de tentar, porque acreditam que suas situações são irreversíveis. Mas o que Deus nos diz em Mateus, capítulo 7, versículo 7, é claro. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. A fé é o primeiro passo para destrancar qualquer porta em sua vida. Sem ela, ficamos parados, presos no medo, na dúvida, sem enxergar a verdade que Deus tem para nós. A palavra de Deus nos garante que há uma chave, uma solução para cada problema. Mas precisamos confiar nele e estar dispostos a buscá-la com fé. Lição 4. A chave é a fé. Agora, começamos a desvendar o mistério. A chave mestra que destranca todas as portas é a fé em Deus. Esta fé não é apenas um simples sentimento. Não é algo que você pensa em ter nos bons momentos e abandona nas dificuldades. A fé é uma confiança inabalável no poder de Deus. Ela é o elo entre o natural e o sobrenatural. E a palavra de Deus é clara. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Esta chave, a fé, tem o poder de abrir qualquer porta, porque quando você crê, você dá permissão para Deus agir na sua vida. É a fé que coloca você em posição de receber as promessas de Deus. Lição 5. A fé atravessa barreiras visíveis e invisíveis. A fé vai muito além do que os olhos podem ver. Ela tem o poder de enxergar portas onde o mundo só vê barreiras. Me lembro de Abraão, que pela fé creu contra a esperança. Quando olhamos para o que é natural, muitas vezes só vemos problemas. Mas quando olhamos pela fé, vemos as soluções divinas que Deus já preparou. Em Romanos, capítulo 4, nos versículos 18 a 21, lemos sobre a fé de Abraão,
que acreditou que seria pai de uma grande nação, mesmo quando sua realidade dizia o contrário. Essa é a fé que atravessa barreiras visíveis e invisíveis. Se você nesse momento está passando por uma luta, se está enfrentando um momento difícil, se o sofrimento tem batido à sua porta, não desista. Permaneça firme na fé e essa situação com certeza vai ter que mudar para melhor. É a fé que nos faz enxergar além das limitações. A chave é crer, mesmo quando tudo ao seu redor diz o contrário. Quando você usa a fé, você destranca portas onde antes não havia nenhuma. Lição 6. A fé ativa o poder sobrenatural de Deus. Quando falamos de fé, estamos falando de algo muito mais profundo do que um simples acreditar. A fé é o meio pelo qual ativamos o poder sobrenatural de Deus em nossas vidas. Através dela, nos conectamos com o Criador de todas as coisas, permitindo que o seu poder atue em nós e através de nós. Quando Jesus andou pela terra, ele sempre destacou a fé daqueles que receberam milagres. Não foi a força física, nem a sabedoria humana, mas a fé simples e inabalável que abriu o caminho para o sobrenatural. Você se lembra da mulher que tocou a orla do manto de Jesus? Ele lhe disse: "Tua fé te salvou." Marcos, capítulo 5, versículo 34. Foi a sua confiança na capacidade de Jesus que ativou o poder divino e a curou. Não existe limite para o que Deus pode fazer quando exercemos nossa fé. Se crermos, veremos a glória de Deus. E essa glória não é apenas uma ideia distante. É o poder dele invadindo nossas circunstâncias, mudando diagnósticos, restaurando relacionamentos, abrindo portas que estavam fechadas. A fé não é passiva. Não é algo que simplesmente mantemos dentro de nós sem agir. Ela é ativa, uma força viva que toca o coração de Deus e move montanhas. Se creres, verás a glória de Deus. João, capítulo 11, versículo 40. Quando cremos, nós permitimos que o sobrenatural interfira no natural. É importante lembrar que a fé não é algo que exercemos apenas nos momentos de grande necessidade, mas deve ser uma parte constante de nossas vidas. Jesus nos ensinou que, se tivermos fé como um grão de mostarda, seremos capazes de dizer a uma montanha: "Move-te daqui para acolá", e ela se moverá. Mateus, capítulo 17, versículo 20. Isso significa que a fé, mesmo que comece pequena, tem um potencial ilimitado de crescimento e de manifestação de poder. Então, hoje, eu te pergunto: onde está a sua fé? Você tem acreditado no poder sobrenatural de Deus em sua vida? Se você tiver fé, não há barreiras que possam resistir. Lição 7. A chave mestra aumenta com o exercício. Assim como o corpo precisa de exercício para se fortalecer, a nossa fé também deve ser exercitada para crescer e se tornar mais eficaz. Deus não nos dá uma fé completa e desenvolvida no momento em que o aceitamos. Ao contrário, Ele nos dá a oportunidade de crescer em fé à medida que enfrentamos desafios e confiamos nele em cada passo do caminho. Quando enfrentamos pequenos desafios com fé, estamos nos preparando para os maiores que virão. É como um atleta que começa treinando com pesos pequenos antes de competir em grandes torneios. Não despreze as pequenas oportunidades de confiar em Deus. Às vezes, oramos por grandes milagres, mas ignoramos as pequenas maneiras pelas quais Deus está nos ensinando a confiar nele diariamente. Cada pequeno obstáculo que enfrentamos é uma oportunidade para exercitar nossa fé e afiá-la. A cada oração respondida, nossa fé se torna mais forte, e nos tornamos mais preparados para destrancar portas ainda maiores. É por isso que os discípulos pediram a Jesus: "Aumenta-nos a fé." Lucas, capítulo 17, versículo 5. Eles sabiam que, assim como um músculo, a fé só cresce com o uso. É importante entendermos que a fé não cresce na zona de conforto. Ela se fortalece quando enfrentamos dificuldades e desafios na vida. Quando enfrentamos adversidades com confiança em Deus, estamos permitindo que Ele amplie nossa fé, nos tornando mais capazes de confiar nele em situações futuras. Quanto mais você exercitar a fé, mais ela crescerá. E quanto mais ela crescer, mais portas serão abertas e mais milagres você verá. Lição 8. A fé vence o medo e a dúvida.
Agora, vamos falar sobre os inimigos da fé: o medo e a dúvida. Muitos de nós já estivemos à beira de grandes portas, apenas para ouvir sussurros de medo e dúvida em nossos corações. E se não der certo? E se Deus não me ouvir? E se eu não for capaz? O medo paralisa, e a dúvida nos faz questionar a bondade e o poder de Deus. Mas eu estou aqui para te lembrar de que a chave mestra da fé vence essas vozes. A fé é mais forte do que qualquer medo ou dúvida que possa tentar nos deter. Romanos, capítulo 8, versículo 31, nos dá uma poderosa verdade. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando confiamos nessa verdade, o medo perde sua força. O medo nos impede de avançar, mas a fé nos faz continuar, mesmo quando a estrada parece incerta. A fé diz: eu não sei o que está além desta porta, mas sei que Deus está comigo, e Ele é fiel. Lembre-se, o oposto da fé não é a descrença, mas o medo. E a Bíblia nos diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. 1 João, capítulo 4, versículo 18. Quando permitimos que o medo e a dúvida tomem conta, estamos, na verdade, nos desconectando do poder de Deus. Mas a fé é a ponte que nos conecta diretamente ao trono de Deus. Quando você enfrenta o medo com fé, está abrindo a porta para que Deus entre em sua situação e a transforme. Tenha coragem e confiança em Deus, pois a fé sempre triunfará sobre o medo. Lição 9. A fé abre portas que pareciam impossíveis. Quando pensamos nas portas que a fé pode abrir, não estamos falando apenas de pequenos obstáculos. Estamos falando de portas que, aos olhos humanos, parecem impossíveis de serem abertas. A Bíblia diz: amados, servimos ao Deus do impossível. O que é impossível para o homem, é possível para Deus. Lucas, capítulo 18, versículo 27. Pense em Josué e nas muralhas de Jericó. Aquelas muralhas eram impenetráveis, invencíveis aos olhos dos soldados. Mas pela fé, o impossível aconteceu. Josué e o povo de Deus obedeceram à voz do Senhor, e as muralhas desabaram. Josué, capítulo 6, versículo 20. Assim também é em nossas vidas. Às vezes, nos deparamos com muralhas que parecem intransponíveis. Problemas familiares que duram anos, doenças incuráveis, portas de oportunidades que parecem fechadas para sempre. Mas eu te digo hoje, pela fé, essas muralhas podem cair. Pela fé, portas impossíveis podem ser abertas. A única coisa que Deus pede de nós é que creiamos. E quando cremos, Ele opera o impossível em nosso favor. Lição 10. Use a chave mestra com coragem e perseverança. Saber que a fé é a chave mestra não é suficiente. Nós precisamos usá-la. E usá-la com coragem e perseverança. Às vezes, as portas não se abrem na primeira tentativa. Às vezes, precisamos bater várias vezes antes que a resposta venha. Mas, como Jesus ensinou na parábola da viúva persistente, em Lucas, capítulo 18, é a nossa perseverança que move o coração de Deus. A viúva não desistiu até que o juiz atendesse o seu pedido. Assim também devemos ser em nossa caminhada de fé. Persistentes, corajosos e confiantes de que Deus sempre responde àqueles que o buscam com fé. Seja qual for a porta que você precisa destrancar, use a chave da fé com perseverança. Não desista. Continue crendo. Continue orando. Continue declarando as promessas de Deus sobre a sua vida. A chave está em suas mãos. E o poder de Deus está pronto para agir em seu favor. Use a chave mestra hoje. Meu querido irmão ou irmã em Cristo, a chave para destrancar a sua vida, para liberar as bênçãos de Deus e mudar qualquer situação, já foi dada a você. Essa chave é a fé. Quando você crê, você coloca Deus no controle e permite que Ele opere o impossível. Hoje, quero te encorajar a usar essa chave mestra. Não deixe que as dúvidas, os medos ou as circunstâncias fechem as portas que Deus já destrancou para você. Coloque sua fé em ação. Declare as promessas de Deus, creia no que Ele já preparou, e veja as portas que estavam trancadas se abrirem diante de você. Hebreus, capítulo 11, versículo 1, nos lembra. Ora,
A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem.